mais uma questão de biologia. Agora, do caderno amarelo, responderemos a questão 91 do Enem 2024. Olha, ela vai expor uma imagem contendo uma modificação celular. Ele vai estabelecer uma célula, um grupo controle confrontado com um grupo que foi exposto a uma substância. Você percebe na figura que houve uma mudança da morfologia da célula. Ou seja, é necessário precisar, dentre as alternativas, qual estrutura interna à célula foi modificada a partir da presença e o contato com essa substância. A primeira delas, primeira alternativa que ele nos incentiva a marcar, que seria a alternativa de letra A, vacúolos. Os vacúolos, eles estão presentes mais em estruturas vegetais. Células vegetais costumam possuir vacúolos contráteis para que a pressão seja regulada. Querendo ou não, as trocas de substâncias por vezes envolvem processos que vão precisar de ter uma pressão adequada para que o controle e o equilíbrio das substâncias internas e externas seja adequado. Então aqui não vai ter essa modificação. Perceba que houve uma mudança a nível estrutural. Então descarta-se essa opção. Próxima opção, mitocôndria. Mitocôndria, eu já falei para vocês que é a indústria do nosso organismo. Então é lá em que se produz energia química útil para fazer os movimentos. Principalmente a respiração celular, grande parte da respiração celular aeróbia é tida na mitocôndria. Primeiro, a primeira parte, que é a parte a parte inicial, se dá no citoplasma. Depois introduz-se. Aí acontece um segundo momento, que é naquela parte intermembranar, é onde vai ocorrer o ciclo de Krebs. E por último, a crista mitocondrial, é onde vai acontecer a fosforilação oxidativa, e aí sim vai se ter a quantidade de ATP gerada, e aí a respiração celular se completa. Esse é o passo a passo da respiração celular aeróbia tida nos organismos. Não há mudança alguma, a gente não verifica mudança, obtenção de energia, perda de energia, nada está... Essa substância que foi introduzida na célula não implicou nessas alterações. Próxima alternativa, letra C, microfilamento, é o nosso gabarito. Por quê? Porque as estruturas internas da célula, muitas delas se prestam a modificar a estrutura. Por exemplo, como eu vou saber como a célula vai ter a certeza de que as organelas internas vão estar nos seus devidos lugares? Por exemplo, a mitocôndria vai estar no seu lugar e não vai se mover, a estrutura vai ficar rígida, não vai ficar maleável. E como eu vou ter essa precisão? Existe uma série de proteínas que vão firmar, meio que trazer consistência à molécula. Isso seria o citoesqueleto. Mas temos desmembramentos desse citoesqueleto. Ele pode ter projeções e ele pode ter microfilamentos. Microfilamentos é uma ramificação proteica que vai gerar essa estrutura mais consolidada da célula também. Perceba que a célula ficou mais ovalar, ela ficou em um aspecto ovalar, sendo que antes ela estava com várias projeções. Então pode ser que houve rompimento dessas estruturas, desses microfilamentos. Não temos somente essa ramificação do citoesqueleto, temos, por exemplo, no caso dos protozoários, podemos observar estruturas ciliadas. Uma das classificações dos protozoários é as estruturas ciliadas, que vão envolver o corpo inteiro desse organismo. Geralmente os protozoários são seres unicelulares que possuem células eucariontes, e os ciliados, uma dessas classificações, são seres protozoários ciliados, que vão ter uma série de fios mesmo, fios pequenos, que vão ser os cílios. E esses cílios vão se mover a uma velocidade tão frenética que vai possibilitar que essa célula se movimente. Por ter uma digestão e por serem seres heterotróficos, eles têm de buscar no meio o alimento. Portanto, eles não produzem alimentos por si próprios. Portanto, eles devem modificar, eles devem viajar ao longo
do citoplasma, ao longo dos fluidos biológicos, para aí sim obter o material que eles precisam para sobreviver. Temos também, dentro da classificação dos protozoários, os seres que vão ter, ao invés de cílios, eles vão ter flagelos. Os flagelos também são estruturas que são especializadas, só que, entretanto, ele não vai ter tanta repetição quanto os cílios, não vai envolver o corpo todo, por vezes vai ter somente um fio mesmo, um filamento que vai cuidar da movimentação, sendo que a frequência das batidas desse flagelo vai ser menor que dos cílios, porque como ele tem uma estrutura maior, menos intensidade, menor frequência de movimento, já vai gerar um deslocamento considerável, portanto não precisa de repetir várias vezes. Pronto, microfilamento, já temos o nosso gabarito, agora vamos investigar as próximas alternativas. Material genético. Perceba que o núcleo, geralmente as células eucarióticas, elas possuem núcleo bem definido. Perceba que não houve alteração alguma. Essa parte central em que se abriga o material genético não foi modificada, não houve mudança da morfologia, não houve mudança da coloração, não houve nenhum sinal que seja sugestivo para alteração a nível de material genético. Outra coisa, membrana plasmática, essa você pode ter uma dúvida, você pode ter ficado na dúvida, porque querendo ou não, a estrutura mais externa das células é a membrana plasmática. Ela vai ter composição fosfolipídica e vai favorecer a passagem dos materiais, seja por difusão passiva, seja por difusão por transporte ativo, gastando energia. Ou seja, esse fator que delimita a parte externa da célula com a parte interna é justamente a membrana plasmática. E houve alteração nesse caso, mas o que aqui vai da interpretação, porque o que favorece a célula ficar toda com essa estrutura desordenada é justamente os microfilamentos, é eles que vão dar estrutura. A membrana plasmática continua igual, perceba, ela não se fragmentou, ela não ficou menor, ela não ficou mais fina, ela não se duplicou, como é o caso das as bactérias gram-positivas, elas têm parede celular e só uma membrana plasmática. Já as gram-negativas, elas têm duas membranas plasmáticas, o que favorece, o que dá para precisar qual coloração vai ser aplicada. E também define, é uma forma de caracterizar e classificar as bactérias para melhor estudá-las e para gerar soluções mais efetivas para futuras soluções de problemas que elas podem acarretar para a saúde humana. Então a membrana plasmática não houve alteração, não houve fragmentação, não houve rompimento, não houve secção, não houve duplicação, não teve nenhum desses parâmetros sendo obtidos no caso concreto. Portanto, reitero o gabarito como letra C. É isso, pessoal, fiquem com as próximas questões que com certeza serão úteis para o seu aprendizado.